Para você que anota o tema da palavra de hoje, pessoas morrem, propósitos não. Pessoas morrem, propósitos não. Quero ler com vocês, eu não avisei nenhum, não passei nenhum versículo, mas Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Deus vai falar poderosamente conosco nessa noite. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Você pode dar uma salva de palmas a essa palavra? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, o Senhor já está aqui. Nós no louvor nós já podemos sentir a Tua presença. Em nome de Jesus, que o Senhor venha conduzir esse ambiente, Pai. Deus, nesse momento eu passo o controle desse culto nas Tuas mãos. Deus, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor falando através da minha vida. O Senhor tem total liberdade. Não há nada que esteja acima do Senhor. Espírito Santo de Deus, usa a minha vida. Deus, eu não sei aquilo que cada um aqui tem carregado, eu não sei quais são as dores, as lutas, mas eu sei que a Tua palavra é a resposta. Eu sei, Deus, que tudo aquilo que nós necessitamos está no Senhor, Pai. Por isso, toma esse ambiente, abre os corações, e não fala, Deus, aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Tem que fazer bonito, tem que mostrar pelo menos que você bebe água no vídeo. Queridos, algo que nós precisamos entender na nossa geração é que está sendo passado o bastão para nós. Os nossos líderes já fizeram, os nossos apóstolos já trabalharam. E nós não estamos falando apenas de sarar a nossa terra, nós estamos falando de uma geração de homens e mulheres de Deus que estão passando o cajado para a nossa geração. E eu não sei se você entende isso, mas você que está aqui nesse culto, você é a próxima geração de homens e mulheres de Deus. Você é a próxima geração de homens que vão ser usados pelo Senhor. De homens e mulheres que vão ser cheios do Espírito Santo para viver tudo aquilo que Deus tem para vocês. Então está sendo passado esse bastão dos nossos líderes a nós. E às vezes você deve estar pensando o seguinte: não, mas Felipe, a próxima geração são os novinhos que estão vindo agora, 15, a geração 2000, 15, 16 anos, 20 anos, eu já tenho 30, 50 anos, eu não sou a próxima geração. E algo que eu quero ressaltar com você, que você ser a próxima geração, não se trata de idade, não se trata de quantos anos você tem, mas se trata de quando o Senhor falou com você e nasceu no seu coração o ministério. Querido, deixa eu te dizer algo, Moisés inicia o seu ministério com 80 anos de idade. Jesus inicia o seu ministério com 30 anos de idade. Samuel inicia o seu ministério desde quando ele nasceu. Então a Bíblia, eu poderia aqui falar vários relatos da Bíblia mostrando que não tem a ver com idade, não tem a ver com quantos anos você tem a ver com quando o propósito de Deus nasce no seu coração. Atos capítulo 17, versículo 30, não precisa projetar, a palavra de Deus fala que Deus não leva em conta o passado, Deus não leva em conta aquilo que você viveu antes de conhecer a Ele, mas a partir do momento que você teve o entendimento de quem é o Senhor.
A partir do momento onde você entendeu que Jesus é o Senhor da sua vida e que você nasceu com um propósito, que você nasceu para vencer, que você nasceu para mudar essa geração, é a partir desse momento que você se torna a próxima geração. Querido, eu estou aqui diante da próxima geração, diante dos próximos homens e mulheres de Deus. E se nós somos a próxima geração, nós temos uma responsabilidade com essa geração. Nós temos uma responsabilidade com levar o amor de Deus para essa geração, de transformar a vida das pessoas. Essa é a nossa responsabilidade. E uma coisa que você vai vendo nessa palavra que a gente acabou de ler é o seguinte, que Josué estava morto, mas Moisés estava morto, mas Josué e Deus estavam vivos. Moisés havia morrido, mas Josué estava vivo. O autor da missão não está morto. Deus está vivo, Jesus está vivo. Moisés morreu, mas a promessa que estava sobre Moisés não. Quantos aqui conseguem entender que havia uma promessa sobre Moisés? A palavra de Deus fala que Moisés iria ser um homem usado para libertar o povo do Egito e que ele ia entrar na terra de Canaã. Mas Moisés entrou nessa terra? Não. Mas havia ou não havia uma promessa sobre a vida de Moisés? Só que a realidade é que muitas promessas não vão se cumprir na vida dos nossos líderes, mas vão se cumprir nas nossas. Eu não sei se você entende isso, mas há uma promessa sobre o Brasil. Há promessas que nós vamos transformar os jovens do Brasil, que nós vamos restaurar as famílias de Santa Catarina, a família do Brasil. Nós seremos os responsáveis para cumprir essa promessa. Os nossos líderes foram capazes de tirar uma geração de 3% de evangélicos e trazer para mais de 30%. Mas ainda resta 70% de pessoas que ainda não conhecem a Jesus, que ainda não professam a fé. E há uma promessa sobre essas 70% de pessoas. E os nossos apóstolos entendem que é uma promessa de Deus sobre a vida deles. Mas nem todas essas promessas vão se cumprir na vida deles. Vão se cumprir nas nossas vidas. Vão se cumprir na minha e na sua vida. Há uma promessa sobre a nossa geração. Há uma promessa sobre as nossas vidas, só que a promessa é antiga, mas a ação é a mesma. Querido, a promessa que Deus tem, que Deus vai mudar o Brasil é a mesma, mas a ação que nós precisamos ter é a mesma. Deus não quer que você seja o seu líder, mas Ele quer que você ande nos mesmos caminhos que o seu líder andou. Ele não quer que você seja parecido com fulano, que você pregue como aquela pessoa prega. Não, Ele não quer nada disso. Mas Ele quer que você viva os mesmos caminhos. A promessa antiga vai gerar na sua vida o mesmo sucesso. Você vai ter uma família abençoada. Você vai ter a tua casa, vai ser transformada em nome de Jesus. Você vai ser próspero em nome de Jesus. Mas para que isso aconteça nas nossas vidas, nós precisamos andar nos mesmos caminhos. Nós precisamos seguir os mesmos passos que os nossos líderes seguiram. A nossa geração precisa se atentar. Quais são esses caminhos? E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Quais são as ações que a próxima geração não pode perder? E a primeira ação que eu quero falar com você, você que está anotando, é a cruz. Mateus capítulo 10, versículo 38, eu quero ler com vocês. Mateus capítulo 10, versículo 38. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Nós amamos escutar palavras que nós vamos prosperar, que nós vamos crescer, que as coisas vão dar certo na nossa vida. Isso é bom demais, isso tudo faz parte daquilo que foi conquistado na cruz do Calvário.
Mas essa mesma palavra que fala que nós vamos prosperar, é a mesma palavra que fala que a nossa vida precisa estar na cruz, que a nossa vida precisa estar crucificada em Cristo Jesus. E a realidade é que a nossa geração não sabe o que é cruz. A nossa geração é uma geração que não sabe o que é sacrifício. Nós conhecemos a geração conhecida como a geração do mimimi. Há uma desculpa para sair da igreja, há uma desculpa para largar a faculdade, há uma desculpa para abandonar isso, para terminar um relacionamento, para sair de um casamento, há uma desculpa para tudo isso. Mas a nossa geração precisa entender o que é a cruz. A cruz é sacrifício, a cruz é entrega, a cruz é renúncia. E se você se diz cristão, se você levanta a sua voz para dizer, eu sou um cristão, você precisa negar a sua carne. Ou melhor, nós precisamos negar a nossa carne. Nós precisamos entender o que é cruz. A nossa geração precisa entender o que é sacrifício, o que é pagar preço, o que é sacrifício para conquistar algo. A vida não é um mar de rosas. Essa é uma verdade que muitas vezes não contam para a gente. E quando a gente vira adulto, tem boleto para pagar, tem conta, tem isso, tem aquilo. E que se você quer ter uma vida de sucesso, você precisa sacrificar. Eu sou casado há 3 anos, tenho um pouquinho de experiência, eu estou começando agora, nesse negócio de casamento. Mas eu já entendi uma coisa, muitas vezes eu vou ter que sacrificar para fazer uma coisa que a Larissa gosta. Vou ter que me sacrificar para assistir filme romântico. Menos a Barraca do Beijo que eu gosto. Sou fã da Barraca do Beijo, assisti 1, 2 e o 3. O 3 não gostei tanto, mas 1 e 2 eu gostei. O 1 assisti 2 vezes, a minha esposa não deixa esquecer isso. Mas às vezes você vai ter que fazer coisas em prol de algo maior. E se você quer ter sucesso na sua vida financeira, na sua família, na sua casa, no seu casamento, no seu ministério, você precisa de cruz. Crucifique a carne, crucifique as vontades da carne e comece a viver as vontades do Espírito em nome de Jesus. Aleluia. A Bispa Lúcia soltou uma frase que, meu Deus, explodiu a minha cabeça. Morto não sente dor. Quando você está crucificado em Cristo Jesus, você não reclama, você não murmura, você não abandona, você não desiste, porque morto não sente dor. E muitas vezes você tem guerras na sua vida, porque você não está morto. Porque você está lutando com a tua carne entre a vida com Cristo Jesus e a vida com o mundo. Você quer acabar com essa dor? Morra. Morra em Cristo Jesus. Crucifique a sua carne em Cristo. Morto não sente dor. A segunda coisa que nós não podemos abandonar, que a nossa geração não pode abandonar, é a santidade. Êxodo, capítulo 32, versículo 19 ao 20. Eu quero ler com vocês. Êxodo, capítulo 32, versículo 19 ao 20. Vai ficar uma beleza esse vídeo. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez com que todos os israelitas a bebessem. Cara, de boa, Moisés. A Bíblia fala que ele foi o homem mais manso do mundo. Tranquilo, quebrou o pescoço de um egípcio, fez a galera beber ouro, bem tranquilo. Mas esse era Moisés. E sabe o que me chama a atenção em Moisés? Que não sei se você sabe, se você for ler Êxodo ali 31, 30, você vai ver que Moisés, a Bíblia fala o seguinte: Moisés era como amigo de Deus,
Ele falava como se fala com um amigo. Gente, eu não sei vocês, mas eu sempre quis escutar a voz de Deus. Quando eu me converti, gente, eu ficava fazendo meu devocional, eu ficava assim, Senhor, eu quero escutar a tua voz em nome de Jesus, e eu orava, e ficava quieto para ver se escutava alguma coisa. Até hoje eu nunca escutei, mas eu creio ainda que eu vou escutar em nome de Jesus. Nunca escutei assim, né, audível. Eu acho que a voz de Deus deve ser tipo a do Cid Moreira, sabe? Filho meu, amado, em quem eu me compraz. Meu Deus, se eu escutar só fi, já tá bom já. Só uma frase, só um oi. Glória a Deus. Já vai ser maravilhoso. Mas Moisés, ele falava com Deus como você fala com um amigo. Meu Deus, que privilégio. Pensa nesse negócio, que trem doido. E Moisés ficou 40 dias com o Senhor. Imagina você falar com Deus se eu escutasse um oi eu já estava de boa. Mas Moisés passou 40 dias conversando, papeando com o Senhor. Imagina, 40 dias você fala de tudo da tua vida. Moisés ficou lá conversando com o Senhor 40 dias. A palavra de Deus fala que Deus sabia quem era Moisés e Moisés sabia quem era Deus. Moisés viu Deus passando de costas. Meu Deus do céu, eu queria ver o dedo mindinho de Deus. E Moisés teve esse privilégio. Então ali nesse episódio, Moisés estava 40 dias no óleo. Não vou soltar minha piada. Eu tenho uma piada clássica que eu gosto de óleo. Os discípulos aqui conhecem a minha piada. Mas Moisés estava lá, na presença do Senhor. Gente, se você faz uma revisão de vidas, quem fez revisão de vidas aí? Quando você sai do revisão de vidas, se você passou um dia no revisão de vidas, você sai ungido, meu irmão. Passou uma formiga, você está orando pela formiga. Passou um cachorro, você evangeliza. Você crê que Deus vai operar um milagre na vida do cachorro. Porque você está assim, igual pastel de rodoviária. Pouca carne, muito óleo. Não me aguentei, gente. Esse negócio como consumindo aqui, essa piada. Ela é ruim, mas eu amo essa piada, gente. Mas você sai da revisão de vidas ungido, gente. Pode cair o mundo no teu redor e você está assim, ó, de boa. Tipo assim, que se exploda o planeta. Eu fui no revisão de vidas, eu estou ungido. Moisés passa 40 dias com o Senhor. E a primeira ação dele, quando ele sai desses 40 dias com o Senhor, é quebrar as tábuas da lei que ele passou 40 dias. Deus fazendo as tábuas. Não foi nem Moisés, foi Deus fazendo essas tábuas. E ele, pá, quebra. Eu teria quebrado aquelas tábuas na cabeça de Arão, mas ele quebra no chão, pá, derrete o bezerro, faz o pessoal tomar o bezerro. Imagina que loucura esse negócio. Imagina se você começa a imaginar esse negócio. O cara que passou 40 dias com o próprio Deus, falando com ele como se fosse um amigo, desce e quebra o pau. Esse é Moisés. Mas sabe por que Moisés fez isso? Porque no coração de Moisés havia uma dor contra o pecado, havia uma ira contra o pecado, e a nossa geração precisa ter essa mesma ira no nosso coração. Você pode ler Êxodo 33, 34, 35, vai à frente, você não vai ver Deus repreendendo Moisés por aquilo que ele fez. Você não vai dizer assim, ó, Deus falando, Moisés, por que você tacou essa tábua no chão? Poderia ter feito só o povo beber o bezerro. Mas não, você não vê Deus repreendendo Moisés, você não vê Deus brigando com Moisés, sabe por quê? Porque Deus entendia a ira do coração de Moisés, sabe por quê? Porque quando você passa tempo com o Senhor, o coração de Deus começa a se tornar o seu coração, aquilo que está passando no coração de Deus, começa a passar no teu coração, e no coração do Senhor há uma ira contra o pecado, e a nossa geração precisa aprender isso, o que é santidade, o que é ter uma vida de retidão, o que é ter uma vida de caráter, homens e mulheres de um homem só, de uma mulher só, fiéis ao Senhor, que são o mesmo na frente das pessoas, e são o mesmo quando não tem ninguém olhando. Essa precisa ser a nossa geração, uma geração santa, pura e irrepreensível em nome de Jesus, não uma geração perfeita. Isso não existe uma geração perfeita, mas existe uma geração que busca a santidade.
E nós não podemos perder isso. Moisés tinha essa ira contra o pecado. O terceiro fato que a nossa geração não pode perder: a promessa exige o mesmo ânimo. Querida, a promessa de Deus exige o mesmo ânimo de nós. Nós precisamos ser apaixonados pelo Senhor. Nós precisamos ser apaixonados pela missão que Deus tem para nós. Nós devemos ser uma geração que busca o Senhor com intensidade, que prega o Evangelho com intensidade. Eu amo ler a Bíblia, mas o meu livro preferido é Atos. Atos dos Apóstolos é o meu livro. Assim, gente, quando eu leio Atos eu fico doido da cabeça. E eu vejo Atos, os discípulos, quando de repente eles estavam pregando a palavra, e de repente vem as autoridades e falam o seguinte: não, vamos prender esses caras aqui. E começam a ameaçar que vão prender, que vão bater, que vão surrar eles. E o que eles fazem? Correm, afrouxam? Não, eles vão para a oração e começam a dizer o seguinte: Senhor, dai-nos ousadia para pregar a palavra de Deus, dai-nos poder, dai-nos sinais, dai-nos prodígios, dai-nos milagres em nome de Jesus. Queridos, nós precisamos dessa intensidade. Nós precisamos ver o poder de Deus na nossa igreja. Nós precisamos ver o poder de Deus na nossa casa em nome de Jesus. Mas nós precisamos desse ânimo, dessa paixão. Deus quer levantar líderes apaixonados, líderes que entendem o quão o céu é precioso, líderes que entendem que essa vida vai passar, e tudo aquilo que você constrói nessa vida reflete na eternidade. Tudo aqui vai passar, mas nós precisamos construir coisas eternas. Nós precisamos ter uma paixão, uma intensidade. Você não nasceu para viver um ministério meia boca. Você não nasceu para ter resultados baixos. Você não nasceu para ser pequeno. Deus não te fez cauda, mas te fez cabeça. Não aceite isso. Não aceite ser um homem ou uma mulher de Deus que chega num culto e trata aquilo que é santo como algo comum. Trata o louvor da igreja como algo comum. Não, o louvor é o momento onde nós entregamos ao Senhor. O louvor é onde nós dizemos: Senhor, eu te amo, Tu és o Deus da minha vida, Tu és o Senhor dos senhores. É para isso que é o louvor. Nós precisamos ser uma geração apaixonada por Cristo e apaixonada pela missão. Nós não podemos perder essa paixão. Nós não podemos perder essa identidade, essa intensidade no Senhor. Isso precisa fazer parte de nós. As pessoas, quando olharem para você, precisam dizer: ah, uma mulher e um homem de Deus apaixonado. Ah, uma mulher e um homem de Deus que ama o Senhor, que ama a sua casa, que ama vidas em nome de Jesus. Nós vamos ter os mesmos sucessos que os nossos líderes tiveram, mas nós precisamos dessa mesma paixão que eles tiveram, dessa mesma entrega, dessa mesma cruz, em nome de Jesus. Projeta para nós 1 Coríntios capítulo 13, do 1 em diante. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3, por favor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os ministérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Sabe qual que é a quarta coisa que a nossa geração não pode perder? É o amor. A nossa geração não pode perder o amor. Eu quero ler com vocês agora também Êxodo, capítulo 32, do versículo 10 ao 14. Êxodo, capítulo 32, do 10 ao 14. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Próximo. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, chamando:
Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam aos egípcios, foi com intenção maligna que os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, os quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas dos céus, e lhes darei toda a terra que lhes prometi, e será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Esse era Moisés, o homem que ao mesmo tempo fez o povo beber ouro, quebrou as tábuas, foi o homem que suplicou para que o povo não fosse destruído. Querido, pensa comigo, analisa a história. O povo passou 40 anos no deserto, reclamando, murmurando o tempo todo. O povo queria carne, Deus dava carne, eles reclamavam. Durante o dia havia uma nuvem que protegia eles do calor. Durante a noite havia um ciclo de fogo que protegia eles do frio. Tinha comida todos os dias quando eles acordavam, ao ponto que eles não precisavam nem guardar, porque Deus iria sustentar eles nos próximos dias. E Moisés passou 40 anos com esse povo reclamando, murmurando, mentindo, pegando aquela coisa toda. Imagina quão fácil era para Moisés nesse momento. Meu irmão, se fosse eu, não sei se eu teria esse coração. Para Moisés, eles falaram assim: ó, Moisés, eu te conheço, você é ungido, você é um homem de Deus, mas agora os teus irmãos, só eu na vida deles. Era muito fácil para Moisés dizer assim: não, Senhor, quer saber uma coisa? Mata tudo, destrói, passa o cerol nessa galera aí e vão começar tudo de novo. Mas Moisés tinha algo no coração dele, ele odiava o pecado, existia uma ira contra o pecado, mas ele amava o pecador. E esse precisa ser o coração dessa geração. Nós precisamos sim combater contra o pecado, não aceitar o pecado dentro da igreja, não aceitar o pecado na nossa casa, mas nós não podemos rejeitar o pecador. A nossa geração precisa amar o pecador. A nossa geração precisa olhar para os jovens que estão se suicidando, para as famílias que estão destruídas e olhar com amor, porque essas pessoas não são os pecados delas. Uma mulher que hoje está se prostituindo, ela não é uma prostituta, ela está vivendo uma vida de prostituição, mas ela não é o pecado dela. O pecado não define uma pessoa. O que define uma pessoa é aquilo que Deus fala a respeito dela. E Deus tem falado para essa geração que eles são os filhos amados dele, que é a geração cujo Senhor entregou a vida por essa geração. Deus tem falado que eles são mais que vencedores, que nós somos mais do que vencedores, que nós somos os filhos dele. E nós precisamos ter o mesmo coração que Moisés, de olhar para essa geração e dizer o seguinte: nós precisamos resgatar essa geração. Nós não podemos deixar com que eles vão para o inferno. Isso é muito forte, pouco é falado disso, mas existe um céu e existe um inferno. Você acreditando ou não. E a condenação daqueles que não aceitaram a Jesus, aqueles que não entenderam o sacrifício de Jesus, infelizmente vão para o inferno. E quantas pessoas que nós conhecemos, que você conhece, no seu trabalho, na sua casa, que precisam de uma palavra e muitas vezes você não abre a sua boca para falar, por conta de um medo, de uma vergonha. Eu fiquei maravilhado esse final de semana, porque a gente foi para Brasília, foi quando a gente foi? Dia 17, 18, 19 a gente foi para Brasília, e no aeroporto tinha uma moça, não sei se ela está aqui hoje, ela está trabalhando, tinha uma moça lá no aeroporto, e o Moisés lá na hora, pregou, aquela moça falou do amor de Deus, pegou contato, e ela estava no revisão de vidas aqui, esse final de semana, e eu fiquei, meu Deus, quantas oportunidades nós perdemos. Às vezes no café da manhã, quando você vai comprar lá no mercado, Deus te dá uma oportunidade de você falar do amor de Deus. Tem pessoas que falam: mas na minha célula não dá ninguém, eu não consigo botar mais que 5 pessoas. Meu irmão, todo dia você passa por um monte de pessoas.
no mercado, onde você compra as suas coisas, na farmácia, aonde você vai tem pessoas. A única coisa que você precisa é abrir a sua boca e deixar Deus usar. A palavra de Deus fala em Mateus 10:10, eu acredito que é esse o versículo, posso estar enganado, que quando a gente abrisse a nossa boca, não seríamos nós que iríamos falar, mas o Espírito do Senhor iria falar através das nossas vidas. A única coisa que nós precisamos ter é coragem, ousadia, e não perder no nosso coração o amor. Nós não podemos pegar o jornal ou ler as notícias no Instagram, que pai mata filho, filho mata pai, jovem de não sei quantos anos se suicida na nossa cidade. Não podemos ler essas notícias e achar como fosse algo normal. Isso não pode acontecer com o nosso coração, igreja. Nós não podemos aceitar isso. Isso precisa doer nessa geração. A palavra de Deus fala que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria. E tem muitas pessoas que vivem uma vida apocalíptica. Não, porque Jesus está voltando mesmo. Não está vendo? Olha isso se levantando. Olha a pandemia. Olha os jovens, olha os mendigos aqui de Itajaí. Olha isso, olha assado. Jesus está voltando e é isso mesmo. Não, Jesus está voltando sim. Mas enquanto Jesus não volta, a igreja precisa ser sal e luz. Enquanto Jesus não volta, nós precisamos amar os pecadores. Nós precisamos resgatar essas pessoas. Nós precisamos ser o braço de Deus que vai tirá-las dessa lama. Porque todas elas, para todas as pessoas, o Senhor tem um plano. O Senhor tem um propósito. Antes que você nascesse, o Senhor já tinha te escolhido e te separado para profetas das nações. Querido, antes que nós nascêssemos, o Senhor já tinha nos escolhido. E Deus tem escolhido as pessoas que estão lá fora. E nós precisamos ter o amor no nosso coração de resgatar essas vidas em nome de Jesus. Eu quero pedir para a banda já subir. Querido, eu quero que você hoje alinhe no seu coração as atitudes que a nossa geração precisa atender. Nós não podemos tomar algumas coisas como algo normal. Nós precisamos ser santos. Nós precisamos ter caráter. Nós precisamos ter uma vida de sacrifício ao Senhor. Nós precisamos ser apaixonados por Jesus. Nós precisamos ser apaixonados pela missão. Nós precisamos amar as pessoas que estão lá fora. Não deixe com que isso se torne algo comum. Eu quero ler o último versículo, penúltimo, perdão. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Você pode dar sua melhor salva de palmas ao Senhor. Nós somos a geração eleita. Nós somos o sacerdócio real. Nós somos o povo escolhido. Deus levanta uma geração apaixonada. Deus levanta uma geração santa. Deus levanta uma geração de cruz em nome de Jesus. Nós somos esse povo cujo Senhor separou e escolheu. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: ó, você é o escolhido de Deus, povo santo, sacerdócio real, nação eleita. Glória a Deus. Oh, aleluia. O que eu mais amo no Senhor é que por muito tempo a gente chega na igreja e a gente vive a vida debaixo de palavras. Palavras que por muitos anos definem as nossas vidas, dizendo que a gente era fraco, dizendo que a gente não podia, que a gente não conseguia. Por muito tempo a gente vive debaixo dessas palavras. Mas quando você chega na casa de Deus e você deixa o Espírito Santo de Deus falar com você, e Ele fala que você é um vencedor, Ele fala que você é escolhido, Ele fala que você é embaixador dEle aqui na terra, a nossa vida é transformada. Querido, não sei se você sabe, mas embaixador é a maior carga hierárquica que você pode dar a alguém.
E Deus está dizendo o seguinte: olha, filhos e filhas, vocês são a maior carga hierárquica aqui na terra. Vocês têm autoridades para expulsar demônios. Vocês têm autoridades para curar em nome de Jesus. Vocês têm autoridade para ser sal e luz aonde vocês estiverem. Geração, acorda, desperta, geração, se levanta nessa noite, tira a tua espada, abre a tua boca, deixa Deus te usar. Querido, eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Ora na halabacanta na halabachaya. Se levanta, meu querido. Deus quer usar a sua vida. Hoje é a noite onde o Senhor está levantando filhos apaixonados. Hoje é a noite onde o Senhor está levantando uma geração apaixonada.